Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Evandro e hoje iremos resolver uma questão da prova do concurso público para engenheiro mecânico UFC 2015. Uma questão que aborda o conteúdo de dinâmica, como decomposição de forças, força de atrito, momento de inércia, torque, aplicação da segunda lei de Newton e muito mais. Então, vamos nessa. O seguinte dispositivo consiste em uma polia fixa de raio R e massa uniforme M. Uma corda de massa desprezível é ligada à polia e conectada por dois blocos de massa M e 2M. O bloco mais leve é inicialmente posicionado a uma distância d do solo e o bloco mais pesado está sobre o plano inclinado de ângulo alfa com a horizontal. O coeficiente de atrito entre a superfície do bloco e do plano inclinado é μ. Assuma que a força gravitacional atua verticalmente para baixo e que não exista deslizamento da corda sobre a polia. Assumindo que o bloco mais leve desça, qual é o módulo da aceleração do bloco mais leve? Pessoal, iremos resolver essa questão em 4 passos. Representar as forças que atuam no sistema, decompor a força peso do bloco 2 nas direções perpendiculares, aplicar a segunda lei de Newton em cada componente e resolver o sistema de equações. Então vamos representar as forças que atuam em cada um dos componentes. Iremos representar por P1 o peso do bloco de massa M. Iremos representar por P2 o peso do bloco de massa 2M. Iremos representar a tensão na corda que une o bloco de massa M à polia por T1, aplicada em cada extremidade da corda. A corda que une o bloco de massa 2M à polia, iremos representar por T2 em cada extremidade da corda. O bloco 2 está apoiado sobre o plano inclinado, teremos a força normal, que é perpendicular à superfície, e a força de atrito atuando sobre o bloco P2, que é contrária ao movimento. Feito isso, pessoal, nós iremos decompor a força peso. Por qual motivo? O bloco desloca ao longo do plano inclinado e a força normal está perpendicular à direção da superfície. E o peso P2 está fora desse eixo perpendicular. Portanto, iremos decompor esse peso nas suas componentes Px e Py, conforme a figura. Em seguida, eu removo a força P2 e calculo os valores de Px e Py, que são dadas por Px igual a P seno alfa e o Py igual a P cosseno alfa. Feito isso, pessoal, iremos isolar cada um dos componentes e aplicar a segunda lei de Newton para ele. Teremos para o bloco 1 a seguinte configuração de forças. P1 para baixo, T1 para cima. Sabemos que o movimento do bloco 1 é vertical para baixo. Portanto, aplicando a segunda lei, força resultante, massa vezes aceleração, teremos P1 menos F1 igual a massa do bloco 1, que é m, vezes a aceleração. Portanto, essa é a nossa primeira equação. Para o bloco 2, teremos a seguinte configuração de forças. T2 puxando o bloco para cima, normal e Py perpendiculares ao movimento do bloco, a força de atrito e Px puxando o bloco para baixo. Percebam que como o bloco se desloca ao longo do plano inclinado, pessoal, a força normal e Py se anulam, tá? Porque o movimento é na direção perpendicular. Portanto, podemos escrever que normal é igual ao Py, que é igual ao peso do bloco 2 multiplicado pelo cosseno de alfa. Ou seja, a normal é 2mg, é o peso do bloco 2, vezes o cosseno do ângulo. Guardem essa informação. A força de atrito é dada por coeficiente vezes a normal. Logo, a força de atrito será μ vezes todo esse valor que nós calculamos. 2mg cosseno de alfa. Por fim, vamos aplicar a segunda lei de Newton para o bloco P2. Força resultante, massa vezes aceleração. T2 puxa o bloco para cima. Essas duas forças puxam o bloco para baixo. Força resultante será T2 menos Fa mais o Px. Isso será igual à massa do bloco, 2m, vezes a aceleração. Melhorando aqui a nossa equação, pessoal, teremos T2 menos Fa menos Px igual a 2ma. Essa será a nossa segunda equação. A configuração de forças na polia, teremos apenas as tensões T1 e T2 aplicadas na polia.
Percebam, pessoal, que tanto T1 quanto T2 elas provocam uma rotação na minha polia. Se eu tenho um movimento de rotação, essas forças elas realizam o torque sobre a polia, que é dado pelo produto da força vezes a distância até o ponto de rotação. Em outras palavras, o torque τ1 da tensão T1 será o valor da tensão vezes a distância perpendicular dessa força até o eixo de rotação. Como em ambos os casos eu tenho um ângulo de 90 graus entre as forças e o raio da polia, o torque será o produto da força vezes o raio da polia. Então, τ1 é igual a T1 vezes R, e o τ2 será igual a T2 vezes R. Logo, o nosso torque resultante será T1 vezes R menos T2 vezes R. Agora, pessoal, iremos aplicar o equivalente à segunda lei de Newton para o caso da rotação. Lembrando que a segunda lei, força resultante, é a massa vezes a aceleração, que é a inércia vezes a aceleração. O torque resultante nada mais é do que o momento de inércia vezes a aceleração angular. Aplicando essa equação para a polia, teremos τr igual momento de inércia da polia, que é mr ao quadrado sobre 2, vezes a aceleração angular, que é a aceleração linear dividida pelo raio. Aplicando o torque resultante, teremos T1R menos T2R igual mr ao quadrado sobre 2 vezes A sobre R. Podemos simplificar os raios, esse raio com um raio aqui, esse raio com esse raio. Ficaremos T1 menos T2 igual massa vezes aceleração dividido por 2. E essa aqui será a nossa terceira equação. Portanto, teremos P1 menos T1 igual a MA, T2 menos FA menos PX igual a 2MA e T1 menos T2 igual a MA sobre 2. Basta resolvermos esse sistema de equação para determinar a aceleração do sistema. Do lado esquerdo, podemos simplificar T1 negativo com T1 positivo, T2 positivo com T2 negativo. Teremos, portanto, P1 menos FA menos PX igual, do lado direito, MA, 2MA mais MA sobre 2, MA mais 2MA mais MA sobre 2, P1 menos força de atrito menos PX será igual a MA mais 2MA mais MA sobre 2, 7 meios de MA. Substituindo os valores de P1, FA e PX, peso do bloco 1, mg, força de atrito que nós já calculamos é o coeficiente, peso do bloco 2, vezes o cosseno de alfa, e o PX é o peso do bloco 2, vezes o seno de alfa. Isso é igual a 7 meios de m vezes A. Podemos simplificar a massa em todas as parcelas. Ficaremos G menos 2μg cosseno de alfa menos 2g seno alfa igual a 7 meios da aceleração. Olhando para as alternativas, pessoal, percebam que ele coloca a gravidade em evidência e ele passa os 7 meios para dentro do parênteses. Vamos fazer a mesma coisa. Coloco o G em evidência. 1 menos 2μ cosseno de alfa menos 2 seno alfa
igual a 7/2 de A. Passando os 7/2 para dentro do parênteses, G que multiplica 2 sobre 7 menos 4/μ sobre 7 cosseno alfa menos 4/7 de seno alfa. Isso é igual à minha aceleração. Resposta, letra C. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima!